Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos fazendo uma série com o nome de Personagens Bíblicos e eu confesso a vocês que eu tenho aprendido muito com a história de cada pessoa que eu tenho falado aqui com vocês. Me trazem aprendizados, me trazem reformas na minha própria vida, desejo de fazer a vontade de Deus, mesmo sendo imperfeita, mesmo não sendo a pessoa que Deus gostaria que eu fosse, eu tenho tentado a cada instante que eu ouço sobre um personagem, eu tenho tentado moldar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. E eu espero, sinceramente, que isso esteja acontecendo com você. O personagem de hoje é um personagem também, que eu tenho profunda admiração. Eu acredito que a vida deste homem não foi fácil. A gente escuta contar algumas coisas sobre a vida dele, né? Que às vezes traz pensamentos assim difíceis. E eu chego à conclusão de que quando Deus faz um chamado para alguém, não é fácil. Deus honra a pessoa, Deus coloca a pessoa acima dos seus inimigos, mas eu posso dizer uma coisa para vocês: não é fácil estar debaixo do chamado de Deus. E esse personagem, ele me ensina muito, porque ele passou grandes sofrimentos, mas ele se tornou um homem completamente entregue à vontade de Deus. Eu admiro a vida deste homem por este motivo. Ele não pestanejava naquilo que dizia respeito a Deus. E o nome dele é Daniel. E lá em Daniel 2,48 diz o seguinte: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Eu costumo dizer o seguinte: muita gente vê o sucesso que nós acabamos tendo, na vida, mas muito provavelmente destas pessoas que enxergam o nosso sucesso, dessas pessoas que invejam o nosso sucesso, dessas pessoas que observam a nossa vida com aquele nariz torto, jamais enxergaram as dores, os sofrimentos, as lágrimas, as noites mal dormidas, o jejum, a oração, a entrega que você precisou fazer para chegar em determinados lugares. E Daniel, ele nos ensina esta lição. Claro que se você for estudar a vida de cada personagem que eu tenho dito aqui, cada um que eu tenho falado, são muitas vertentes da vida daquela pessoa para a gente aprender. E Daniel nos ensina de uma das, esta que para mim é a mais marcante, se eu posso dizer essa palavra. Daniel era um homem que era um exemplo de pessoa. Ele era um homem que ele dava testemunho de Jesus em cada passo que ele dava. Daniel, ele chegou a ocupar a posição mais importante do reino, que era ser o primeiro-ministro em Babilônia. Só que haviam pessoas que tinham inveja de Daniel por ele ser um daqueles grandes homens daquela corte real. E estes homens, eles queriam encontrar qualquer coisa em Daniel para poder acusá-lo perante aquele rei
e destituí-lo daquele cargo que ele havia sido colocado. Mas Daniel, ele era, perante o rei, perante a sociedade, um estadista fiel, e não havia nada que aqueles homens que o observavam podiam encontrar defeito na sua vida ou no seu caráter. E aí, lá em Daniel 6:5, eles fazem uma pequena reunião ali de conspiração e chegam à seguinte conclusão. Eles disseram uns aos outros: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel. Se a gente não procurar contra ele na lei do seu Deus, a gente não vai achar. A gente precisa encontrar alguma coisa para acusá-lo e para tirá-lo de onde ele está. Então eles concordaram em pedir ao rei que ele fizesse um decreto de que ninguém, durante o espaço de 30 dias, fizesse qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o rei da Babilônia, e que se alguém desobedecesse a este decreto, ele fosse lançado na cova dos leões. Nós sempre lembramos da história da cova dos leões, mas a parte especial e principal dessa história está aqui. Primeira lição que eu quero deixar para vocês. Eu aprendi isso há pouco tempo. As pessoas nos observam e os nossos inimigos nos cercam. Nós temos inimigos, como diz Davi, silenciosos. E o que acontecia com Daniel não era diferente. E aí eu pergunto para você, será que Daniel deixou de orar a seu Deus porque este decreto estava em vigor? Obviamente que não. E é engraçado que lá em Daniel 6:10 há uma menção muito clara de que Daniel expôs, inclusive, que não deixaria de servir ao seu Deus e buscá-lo por causa dos seus inimigos. E lá em Daniel diz o seguinte: quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa e lá no seu quarto, lá em cima no outro andar, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer. A outra lição que Daniel nos dá é que em momentos como esse de grande perseguição, você não tem que temer o inimigo, você tem que temer a Deus. E no meio daquele problema, Daniel decidiu que ele não se desligaria de Deus, pelo contrário, ele se apegaria ainda mais. E ele não fez questão de esconder que ele continuaria buscando o seu Deus. Ele não, de maneira nenhuma, ele não quis esconder a lealdade que ele tinha a Deus. Ele não ficou orando ali no seu coração, quietinho, mas ele fez questão de orar em voz alta, com a janela aberta, na direção da cidade, para fazer as petições que ele precisaria de fazer a Deus. E aí eu li um texto que Ellen White coloca de maneira tão sábia e ela fala o seguinte: podemos saber que se nossa vida está escondida com Cristo, em Deus, quando formos levados a julgamento por causa da nossa fé, Jesus estará conosco. Quando levados perante governantes e dignatários para responder sobre a nossa fé, o Espírito do Senhor nos iluminará o entendimento de modo que sejamos capazes de dar testemunho para a glória de Deus. E se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando em Deus
como uma criancinha confia em seus pais. Agora, hoje, é o tempo de cultivar a nossa fé em Deus. Você conhece o final dessa história. O final da história é que Daniel orou. O rei descobriu que aqueles homens haviam armado contra Daniel. O rei não pôde fazer nada por ele porque havia assinado um decreto. Daniel foi parar na cova dos leões, passou uma madrugada inteirinha ali com os leões e os leões não fizeram nada contra ele. O rei aflito não dormiu a noite inteira e quando ele despertou logo cedinho, foi lá, chamou por Daniel, descobriu que ele estava vivo, tirou ele da cova e colocou aqueles seus inimigos ali para serem o que? Destruídos pelos leões. A Bíblia tem um verso que diz o seguinte: aqueles que me honram, eu honrarei. Quem se humilha perante mim, eu os exaltarei. Deus não abandonou Daniel. A pergunta que fica para você aqui é a seguinte: ultimamente, ou durante a história da sua vida, de que lado você tem ficado? O lado do medo, da covardia, o lado da conivência, o lado de querer agradar todo mundo, o lado de não tomar partido ao lado de Deus? Ou você tem sido firme na sua caminhada, na certeza que você tem de estar obedecendo esse Deus? E que nada vai desviar você desse caminho, ainda que pessoas e situações se levantem contra você. O que você tem feito com a sua vida? Será que Deus, Ele virá em seu auxílio fechando a boca dos leões? Ou será que, na conivência com as pessoas, você pode ser engolido pelos leões? Eu queria que você pensasse sobre isso. Tem uma série de situações na nossa vida que a gente não toma partido ao lado de Deus. Por medo, covardia, por vergonha, por orgulho, por inveja. A gente pega caminhos que desagradam o coração de Deus. Lembre-se, aqueles que se humilham perante Deus no tempo oportuno serão exaltados. Deus mostra pra gente, através da história de Daniel, que vale a pena sofrer por amor a Ele. Ele não vai nos deixar sozinhos. E ainda que aconteça algo que nós não gostaríamos de passar, Deus ainda estará ao nosso lado. Que Deus te abençoe.